Colocamos nessa noite, Deus, rendidos a Ti, Pai, rendidos ao Teu trono, porque só o Senhor reina aqui nesse lugar, Jesus. Vem nesse lugar, visita-nos, Senhor, visita-nos, Deus, essa noite também com a presença do Teu Espírito Santo, para que seja feito em nossos corações, ó Deus, como foi feito lá atrás no livro de Atos, Pai. Nos abençoe, nos dê sabedoria, trabalhe em nossos corações desde agora, Pai, para que nós sejamos aqueles que possamos continuar o trabalho que se iniciou no livro de Atos, Pai. Nossos corações estão aqui nessa noite dispostos ao Senhor, Deus, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor deve fazer e já determinou que fosse feito desde o início dos tempos, Pai. Por isso nós oramos a Ti, Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido irmão. Nós vamos então, como dito já no começo, falar nessa noite de devoção renovada. Você pode repetir no 3 para ficar tudo bonito? Devoção renovada, ok? 1, 2, 3. Amém, mas a gente precisa definir antes de falar sobre isso, o que a palavra devoção quer dizer. Uma das definições de devoção é atitude intensa e constante, ok? Devoção, uma das definições, é um tipo de atitude que é intensa e é constante. Quando nós falamos de devoção, nós não falamos devoção sobre qualquer coisa, na verdade nós falamos devoção em relação a alguma divindade. E eu queria, já no começo desse culto, fazer uma pergunta para você. A palavra de hoje tem bastante aplicação prática, aplicação pessoal. Então eu peço que você tente interagir o máximo que for possível, ok? Responda para você mesmo, será que eu ou você estamos caindo em algumas armadilhas desse mundo, para tirar o foco da nossa devoção de quem é, que é a Deus, e coloca o foco da nossa devoção em outros lugares, em outras coisas? Então, para te ajudar a pensar nisso, eu vou ser um pouco mais prático para a nossa vida moderna, diária. Será que a nossa devoção tem sido colocada em mais tempo na internet do que em outras coisas? Será que a nossa devoção tem sido colocada na força do nosso conhecimento, dos nossos estudos, e a gente é mais devoto aos estudos do que ao próprio Deus? Será que nós nos perdemos por algum motivo, em algum momento no meio do caminho, nós somos mais devotos do nosso trabalho ou do nosso dinheiro, do que aquele quem dá o trabalho, ou aquele quem provê o dinheiro? Responda para você mesmo. Para te ajudar a pensar e para me ajudar na preparação dessa palavra, eu fui pesquisar dados sobre uso de redes sociais e de internet. Quantos irmãos acham aqui que o uso médio por dia das pessoas é de 1 hora de rede social? Dá um sinal, quem acha que está lá em 1 hora? Não? Quem acha que está por volta de 2 horas? Quem acha que está por volta de 3 horas? Quem acha que está mais que isso? É engraçado porque a nossa resposta, de duas uma, ou ela vem do que nós observamos do outro, ou ela vem da nossa própria experiência social. E uma pesquisa de 2021 disse que o brasileiro é um dos povos no mundo que mais fica devoto na rede social. Nós ficamos em média, por dia, 4 horas do nosso dia na rede social. E isso me remeteu à pergunta, e não digo nem para nós como igreja, mas eu perguntei para mim mesmo, será que eu consigo todo dia ficar 40 minutos orando? Por dia. Ficar na rede é fácil, na internet, mas e com Deus? Se na internet a média são 4 horas, será que eu consigo dar o dízimo do tempo que eu fico na rede social para Deus? Isso é uma média diária. Numa média mensal, o brasileiro perde aproximadamente 20 horas no Facebook, 17 horas no WhatsApp e 12 horas no Instagram, isso num mês. A soma, eu sou de biologia, tá? Não sou de matemática, mas se eu não me engano, dão 43 horas. Ou seja, de 30 dias, nós passamos quase 2 dias seguidos, mais 1 hora, direto, sem interrupção, olhando a vida dos outros, quem foi andar de jet ski, quem está comendo no coco bambu e coisas do tipo.
Eu passo desejando guitarras que eu não posso comprar, não vou negar, né? Se rolar o feed do meu Instagram, tem 4 coisas. Tem guitarra, coisa de escola, futebol e dica de finança para família gigante. Sempre passa isso no meu Face. Até pensei, né? Se você está perdendo 12 horas no Instagram, aqui no feed da RDA, ainda é bom, né? Ficar lá vendo as pregações e os rios, talvez edifique alguma coisa na nossa vida. Mas a gente sabe que a gente não perde tempo com isso. Onde será que está colocada a nossa devoção? Aquele sentimento de intensidade, aquele sentimento de constância. Para onde será que está indo a nossa devoção? Existiu, né, um pesquisador, psicólogo, chamado Carl Gustav Jung. O Gustav não falou no domingo, eu só coloquei porque é Gustavo também, né? Então achei legal, tá bom? Nos estudos dele, ele chegou a dizer que parece que na nossa psique, no nosso cérebro, já existe uma programação para depender de alguma coisa, para adorar a algo, para servir a algo, ou, se você preferir, para ter devoção em alguma coisa, sabe? É aí que nós temos que tomar cuidado, para não ficar perdido nas cosmovisões que não são desse mundo, na maneira de enxergar o mundo que não é cristão. Sabe, um pesquisador foi lá e usou a ciência para falar que nós temos uma programação cerebral para depender de alguma coisa, mas na verdade a palavra vem nos mostrar o que nós sentimos, na verdade, é falta da graça de Deus. Há um vazio no homem, que existe desde o pecado original, que ele sente falta da presença de Deus. Sabe aquela falta do homem de andar com Deus no jardim? Esse jargão era bom há 20, 30 anos atrás, nas músicas que a gente cantava. Mas sabe como a Bíblia descreve? Deus descia lá no jardim, pegava o homem, andava com ele. Nós temos esse vazio. Não importa quanto tempo passe, não importa se a gente estava lá na era das cavernas, na era medieval, ou agora na era moderna. A falta da graça de Deus ainda é sentida pelo ser humano. Ela é sentida corporalmente, ela é sentida mentalmente. E é uma coisa curiosa, porque a graça de Deus, ela é atrativa. E aí fica uma coisa aqui para você guardar. Quando a nossa devoção ela não está em Deus, ela sem dúvidas está em outro lugar. A devoção não é uma coisa que some, a gente só troca ela de lugar. Por isso nós precisamos estar atento todos os dias, para a gente entender onde a gente está colocando a nossa devoção. Pode ser que a gente tirou ela de Deus, e está colocando em coisas que são vãs e passageiras. Nós temos que estar atentos a isso, amém? Quando a gente fala de devoção, é quase impossível a gente falar sobre esse assunto, sem falar sobre o assunto experiências com Deus. A gente não tem o costume aqui na igreja, mas algumas igrejas têm costume do momento da oportunidade, onde as pessoas geralmente falam de experiências que elas passaram com Deus. Se eu fosse parar aqui e descer, eu não vou fazer isso, tá, irmão, para não te matar do coração de infarto, né? Se eu andasse com o microfone aqui no meio, fosse perguntar, parasse do seu lado e falasse, conta uma experiência com Deus que você já teve. Eu tenho certeza que todos nós temos pelo menos uma experiência com Deus. Uma eu tenho certeza porque você está aqui. Um dia Deus te encontrou e o seu coração se converteu a Ele. Amém? E nós estamos aqui. Mas a ideia de falar de devoção e experiência, ela está extremamente ligada, porque muitas experiências são marcadores da nossa devoção com Deus. Quem não se lembra de um período de dor, de aflição, ou de conquista muito grande, ou de uma mudança na vida, e esse período dessa experiência foi marcado por um momento de constância com Deus. Talvez um momento de estar andando com Deus, onde você hoje para, olha e fala, nossa, como é que eu faço para voltar àquele ponto? Como é que eu faço para acontecer aquilo que já aconteceu outra vez? Em outras palavras, como é que será que eu faço para pegar o altar e colocar de novo lenha e a chama queimar como ela queimou lá no começo? E a ideia de falar sobre experiências hoje e devoção é justamente trazer à nossa memória coisas que nos dão esperança. Você ainda tem esperança que coisas boas podem acontecer com você? Então nós já temos o principal, que é a fé. Agora é só deixar então na mão de Deus e elas vão acontecer. A gente só não pode tomar cuidado com duas coisas quando a gente fala de experiência com Deus, que são os extremos. Tem o lado A e o lado B da questão experiência com Deus. Então vou falar bem rapidinho sobre esses dois. O lado A são as pessoas que só vivem de experiência. Elas não conseguem parar para ouvir o Deus da experiência. Elas são caçadoras de momentos.
de viver momentos de experiência. E existe um risco muito grande de nós estarmos desse lado, de viver só de experiências, porque as experiências, depois que elas terminam, o que sobra delas é só a lembrança mesmo, e acabou. E se não vier uma outra experiência? E se não vier a experiência da maneira como a minha cabeça formatou? Porque nós temos uma facilidade muito grande em colocar Deus em caixinhas, em colocar Deus para agir do jeito que eu acho que Ele tem que agir, para Ele fazer experiências do jeito que eu penso. Benjamin está até concordando ali, meu Deus do céu, né? A gente tem, por algum motivo, nós moldamos os outros, a maneira como nós enxergamos o mundo, mas Deus não fica preso nessa nossa visão. Então há um risco muito grande da gente viver só de experiência. E sabe, irmãos, me permita usar essa expressão, o pseudo-cristianismo atual, ele está cheio de pessoas que só pregam vidas, ou só pregam, na verdade, maneiras de viver, onde só a experiência é valorizada, e o Deus da experiência fica em segundo plano. Eu prometi para mim mesmo, quando eu ia fazer essa mensagem, que ia ser uma coisa leve, tá, irmão? Ficou meio pesado aqui, mas eu só sobre isso eu vou falar. Há não muito tempo atrás, nós tínhamos uma música, que dizia o seguinte, trecho da música: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender. Vai estar lá na plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Será? E aí o trecho que mais me chama a atenção, eu continuo e diz: quem sabe no seu pensamento, quem sabe mesmo, porque você está lá você acha que não vai pensar muito cristão, mas está assim, ó, quem sabe no seu pensamento, você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. E aí a gente cai no erro que a maioria das pessoas caem. Deus é aquele que privilegia o tanto que eu sou santo. E a gente esquece que a graça é o que permite a gente acordar todos os dias, e não o quanto a gente é melhor ou pior que o nosso irmão. Nós precisamos correr de uma vida só de experiências. Nós precisamos correr dessa vida que fala isso aqui: nossa, recebi a bênção, porque, olha essa experiência, eu fui fiel, e aí a nossa vida vira uma sucessão de tentativas de viver experiências com Deus, e a gente não consegue entender que a experiência mais valiosa de Deus é poder acordar todo dia de manhã, e ter mais uma oportunidade de viver para Ele. Essa é a principal experiência. Então a gente tem que tomar cuidado para não estar desse lado, uma vida só de experiência, e também tem que tomar cuidado para não andar para o outro lado, que inaugurou uma nova qualidade de cristão, que se chama cristão secular. O cristão secular, ele lê a Bíblia, ele olha a palavra e fala: que linda foi essa experiência, olha isso aqui, cara, olha esse Jonas, na boca da baleia, me afogo na beira da Praia Grande quando eu vou tentar nadar, olha esse cara, e aí parece que o que Jonas viveu, se encerra quando a gente fecha a Bíblia, e vai viver no mundão. Hoje em dia, tem muito crente que deixa a devoção de lado, porque ele esvazia o aspecto sobrenatural do Evangelho. Parece que as experiências que os homens de Deus viveram, que os personagens bíblicos viveram, foram só para eles. E quando a gente fecha, virou mais um outro livro de coaching. Virou mais um outro livro onde a gente olha e fala: foi muito legal o que ele viveu, eu vou me inspirar nele. E a gente perde completamente a questão sobrenatural do Evangelho. É como se tudo tivesse lá, mas não é para a gente. Até fiz uma analogia aqui, me perdoe os veganos, é igual sentir o cheiro da picanha e você não pode comer. Está lá. E você não pode ir atrás. É para você, é para nós. Mas alguns pregam que está fechado ali. Esse é o lado que fica aqui do lado. Então a gente não pode ser nem do lado B e nem do lado A. O ideal é o equilíbrio. Nós precisamos de uma vida equilibrada. Nem tudo é só experiência com Deus. Tem um momento de parar, de ler a palavra, de entender o contexto, o texto, onde eu estou, onde eu me posiciono nisso. Mas não ficar só preso na palavra, porque senão vira uma letra morta. Mas ao ler a palavra, o nosso coração se encher de esperança e se preparar para uma vida de devoção a Deus e mãos dadas com Ele diariamente. Sabe, irmãos, isso não é fácil. Se isso fosse fácil, se ensinar isso fosse fácil,
a gente tinha descoberto a galinha dos ovos de ouro, como diz o ditado no mundo. Cada um de nós vai encontrar a maneira disso acontecer. Só tem uma coisa que não muda: nós temos que buscar a Deus todos os dias. Amém? Enquanto eu vinha para essa parte, né, das pessoas que só vivem de experiência, eu me lembrei de uma anedota que me contaram. Eu vou ser bem breve e bem rápido aqui, tá? Alguns já devem ter ouvido, mas quem me contou disse que havia um homem que ele foi para uma experiência de caçar na África, e chegando lá ele se perdeu no meio da savana, e um leão encontrou ele começou a correr desesperado do leão, correu, uma hora o leão grudou ele num beco, e ele ajoelhou, começou a orar e pediu: meu Deus, eu preciso de mais uma experiência contigo, me livra agora, faz esse leão virar cristão, eu não posso morrer aqui. E aí diz que na anedota que o leão ajoelhou e começou a falar: Deus, muito obrigado pelo alimento de hoje que o Senhor me deu. Cuidado com as experiências, elas têm que ser válidas. Não é qualquer experiência que a gente pode falar que é de Deus. Por isso o discernimento do Espírito Santo é muito importante, para nós sabermos o que é uma experiência que o nosso coração desejou muito, e o que é uma experiência que o próprio Deus nos conduz para o caminho. A gente não pode ficar forçando experiências com Deus, afinal de contas, não existe mão que consiga conduzir as mãos de Deus. Ele é o dono do ontem, do hoje e do eternamente. O nosso papel é simplesmente buscá-lo, ser devoto, renovar a nossa devoção, andar com Ele todos os dias. As experiências virão, e quando elas virão, elas vão nos incentivar a buscar mais dEle. Quando eu busco mais dEle, eu busco na palavra, e quanto mais eu leio, mais fé eu tenho, e assim nós vamos nesse ciclo, até incentivar a devoção de outras pessoas. Amém? Então, dito isso, vamos analisar bem rápido o que aconteceu nos 2 trechos que nós lemos no livro de Atos. Amém? Então, se você quiser até deixar sua Bíblia aí aberta para acompanhar algumas coisas, tá bom? Nós começamos lendo Atos 2, mas tanto Atos 2 quanto Atos 4, eles demonstram uma coisa muito legal, que em algum momento, aquele que se dedica a Deus, aquele que separa um tempo para Deus, ele vai viver uma experiência com Deus que é única. Ele vai viver um momento com Deus que não vai haver dúvida no coração dele. Foi o próprio Deus que parou ali em algum momento. O próprio Deus, o que criou os céus e a terra, o que existe nesse mundo, o que existe antes desse mundo, o que existirá depois. Esse próprio Deus para e nos encontra. A vida de devoção a Deus é uma vida, aliás, de vários momentos de encontros com Deus. Alguns talvez pequenos aos olhos de outras pessoas, outros grandiosos, mas não importa se é pequeno ou grande. O importante é parar para encontrar com o nosso Criador, escutar o que nós temos para ouvir dEle, receber as promessas dEle. Em Atos 2, o que nós vemos é um cumprimento de uma promessa. É explícito em Atos 2 uma outra coisa curiosa, e por isso eu fico muito feliz nessa noite. Aliás, tanto em Atos 2 quanto em Atos 4, o que existem são 2 experiências de devoção coletiva, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Será que você entendeu o que pode acontecer aqui essa noite? As experiências de Atos 2 e Atos 4 são como as nossas aqui nessa noite, de homens e mulheres que separaram parte do seu dia para parar qualquer coisa que podiam fazer e vir ouvir a voz de Deus, e vir receber a orientação, e vir escutar mais de Deus, para que seu coração se encha, sua vida se encha do Espírito Santo. Sabe, em Atos 2, um pouquinho antes, lá no capítulo 1, existe um relato que eles estavam em cerca de aproximadamente 120 discípulos, e que esses discípulos recebem a promessa: olha, fiquem em Jerusalém até que se cumpra a promessa. E lá eles estavam, em aquele momento onde estavam os discípulos reunidos, passou por aqueles mesmos dias o período da festa de Pentecoste. E olha o cenário como era: todos reunidos, como nós estamos hoje, para agradecer a Deus por um ano de boas colheitas, como nós estamos hoje aqui. A festa de Pentecostes era uma festa dos coletores, dos agricultores, onde eles se reuniam e festejavam, se alegravam entre eles, e adorando a Deus pelo ano que tiveram de boas colheitas. Afinal de contas, se eles colheram bem, eles tinham que comer, tiveram que vender, iam ter o dinheiro garantido. Não sei o que eles comiam na ceia, mas provavelmente iam ceiar, né, com o dinheiro que ganharam, tá, ao longo do ano, e eles estavam lá para agradecer. E é nesse cenário
que a Bíblia diz que vem um vento, barulho muito grande, enche a casa, descem línguas de fogo, e dali para frente a história do cristianismo nunca mais foi a mesma. Esse texto ensina uma coisa muito preciosa para nós. A igreja que se mantém devota a Deus, recebe de Deus a maior herança que podia receber, a presença do Espírito Santo. Essa é a maior herança, porque se você quer ter experiências com Deus, guarde isso no seu coração. A maior experiência que você pode ter com Deus é andar com Ele todos os dias. Essa é a maior. E o auxiliador, aquele que nos ajuda a passar por essa experiência, é o Espírito Santo. Nós precisamos estar atentos para manter uma vida de devoção a Deus, não só individual, mas a coletiva. É aqui que nós nos reunimos pelo menos 2 vezes por semana, quando tem GR3. Nós precisamos zelar por isso, e trazer outras pessoas, para que estejam conosco no momento da devoção a Deus. É bom isso que você vive aqui de quinta? Aleluia, que bom, você falou amém. E de domingo também é bom? E quem participa do GR, está sendo produtivo? Está ajudando a crescer? Então leve isso para outras pessoas. Melhor que isso, traga outras pessoas para participar disso. Sabe como é que você pode trazer? E aí é um outro segredo que aparece. Quando as pessoas enxergarem a sua devoção, elas serão incentivadas a serem devotas a Deus também. Sabe, se alguns homens não tivessem ficado em Jerusalém, esperando a promessa, na festa de Pentecoste, se essa devoção não tivesse acontecido, só Deus sabe como teria sido a história da descida do Espírito Santo. Mas foram esses homens que marcaram aquele momento. Isso é uma frase que o pastor Renan fala muito. Tem só 2 ou 3 momentos que você pode estar na história: aqueles que vivem, os que presenciam ou os que contam. Em qual dos momentos você quer fazer parte? Essa pergunta só você pode responder para você mesmo. Amém? Amém? Amém. Em seguida nós vamos para um outro trecho que nós lemos, que foi o de Atos 4, e mostra o mesmo tipo de devoção, mas agora num cenário diferente. No cenário de Atos 4, nós temos 2 apóstolos sendo soltos, eles estavam presos, e trazem uma conversa que eles ouviram, sobre como seria o tratamento com os discípulos de Jesus, e nós vemos uma oração que ela se inicia, talvez regada ao desespero. Uma oração pedindo socorro a Deus. E aí, enquanto eu montava a palavra, novamente me veio no coração: quantas vezes nós já não nos encontramos, literalmente, no que o mundo chama de beco sem saída, onde não tem para onde correr, onde não tem dinheiro que resolva, onde não tem pastor que aconselhe, onde não tem ensinamento que eu recebi que me tire dali. Quantas vezes nós já não estivemos nos becos sem saídas? E se nós estamos aqui nessa noite, glória a Deus, alguma coisa nos tirou de lá, e nós sabemos quem foi, né? Foi o próprio Deus que nos resgatou, quando nós precisamos no momento mais escuro. E sabe, e é essa experiência que o pessoal lá em Atos 4 vive. Eles vivem o resultado de uma oração fervorosa pedindo socorro a Deus. Sabe, existe uma coisa que é necessário pensar sobre esse trecho, algumas lições que existem nesse pequeno trecho que nós lemos. A primeira, que a pior tribulação, provavelmente, é a melhor oportunidade para você fazer a melhor oração. Vou repetir para você: talvez o pior dia, aquele mais escuro da nossa vida, seja o melhor momento para nós fazermos a melhor oração da nossa vida. Sabe, nós temos uma tendência, quando nós estamos na zona de conforto, a ficar do jeito que está, porque como o próprio nome já diz, essa zona ela é confortável. E o que eu acho que menos havia na cruz de Jesus era conforto naquele momento.
Mas aquele ato supremo de Jesus na cruz, o mais desconfortável da vida dele, foi o que mudou a história da humanidade entre antes e depois. Sabe, as tribulações das nossas vidas são oportunidades para nós renovarmos a nossa devoção. A gente só precisa tomar cuidado para não viver vida de crente chevette, só empurrado, né? Se não tem um empurrão, a gente não vai. Mas a despeito disso, que a gente lembre sempre que talvez o pior momento, a pior experiência, ela pode ser pior porque os nossos olhos humanos enxergam daquele jeito. Mas tudo é permissão de Deus, tudo está no controle das mãos dEle. Talvez ali seja a melhor experiência no sentido de buscar a Deus e buscar o socorro dEle. Amém? Nós precisamos lembrar e entender que quando nós estamos diante do impossível, só nos resta uma coisa, é buscar ao Deus que não conhece o que é impossível. Ele continua o mesmo ontem, Ele continua o mesmo hoje, e se talvez amanhã você estiver numa situação pior do que hoje, Ele continua o mesmo eternamente. E se talvez amanhã você estiver numa situação bem melhor, lembre disso também, Ele continua o mesmo eternamente, Ele quer se alegrar com as nossas conquistas, porque afinal de contas Ele é o nosso Pai. Amém? Até aqui os irmãos me entendem? Sim? Vamos então já para as considerações finais, sobre tudo isso que nós lemos, amém? As razões para nós sermos devotos, elas importam e importam muito. Por que é que nós buscamos a Deus? Qual é o objetivo de buscar a Deus? Eu só busco porque eu preciso ter vários atributos e mostrar para as pessoas que eu tenho? Será que eu busco a Deus porque eu sei que é Ele o dono de tudo, já que Ele é o dono de tudo? Quem sabe a gente não faz uma sociedade, não é mesmo? Eu tenho cara de bom administrador. Será que a gente busca a Deus por interesses, só interesses pessoais? Ou será que nós já aprendemos a maior lição com Cristo? Nós precisamos nos gastar, nós precisamos se deixar ser gastado, mesmo que alguém me amando menos, mesmo que eu amando tanto mais aquela pessoa me ame menos, eu preciso se deixar ser desgastado por ela. Nós precisamos buscar mais a Deus, para termos paciência, paz, resiliência, quando o mundo começar a nos consumir, porque precisa da nossa presença, para que a presença de Deus chegue até essa pessoa. É para isso que nós precisamos de Deus. Quando nós vemos na Bíblia, que homens que eram comuns, dão um passo além para o sobrenatural, não é para mostrar que eles eram melhor que todas as outras pessoas, na verdade é ao contrário. Quando nós precisamos mais de Deus, aí é que nós mostramos que nós somos o mais miserável de todos os homens. Nós precisamos de Deus, porque pela nossa força nós não chegamos a lugar nenhum. E aqui fica um grande segredo do Evangelho: quanto mais a gente entende que menos a gente é, mas nós recebemos de Deus, para que Ele faça aquilo que deve ser feito através da nossa vida. Amém? Deus sempre tem uma experiência nova para nós. Talvez isso soe como um clichê, ou talvez no momento onde nós estamos parados na vida espiritual, ou quando a gente olha para trás e fala, nossa, eu já fui mais, eu já vivi outras coisas. Talvez pareça que não tem mais nada dali para frente para acontecer. Sabe, isso é uma questão humana. E além de ser uma questão humana, ela acaba se potencializando com as experiências dessa vida e com algumas coisas do mundo sobrenatural também. E aí entra a questão também do equilíbrio. Nós precisamos tomar cuidado, sabe? Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro de Daniel. Ele me chama muita atenção, por um motivo principal. É um dos livros da Bíblia onde fica mais explícitos que atrás de toda ação humana e simplesmente humana, existe um mundo sobrenatural acontecendo junto com aquilo. Isso é mostrado no livro de Daniel desde o começo, né? Daniel começa lá na questão do jejum, logo que ele chega cativo, e parece uma bobeira. Por que esse cara deixou de comer o que todo mundo come aqui? Olha que ação humana boa, parece uma dieta, né? Dieta low carb, vamos só de vegetais, né? Mas tinha uma coisa muito além ali, naquele jejum de Daniel. Aliás, acho que é compartilhar aqui experiências,
Quem já tem mais de 15 ou 20 anos, dá um sinal para mim, quem já tem uns 15 ou mais que 10, 15 anos de convertido? Alguém já igual eu, já passou fome no jejum de Daniel? Dá um sinal só para eu saber que eu não estou sozinho. Ei, meu Deus do céu, né? Oh, Jesus, obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Porque eu não sei o motivo de vocês, mas depois lendo a Bíblia direito, como ela deve ser lida, Daniel não fez jejum para comprar o palácio do Nabucodonosor. Talvez seria bom, né? Vai que ele fez jejum e pudesse comprar fornalha, né? Tinha gente a menos que ia morrer ali, né? Mas não era esse o objetivo. Sabe, quando Daniel começa o seu jejum, ele mostra para as pessoas que ele era tão devoto ao Deus dele, que ele continuaria mantendo as tradições ao Deus dele, pela devoção do coração dele a Deus. E aí a gente começa a entender o motivo de algumas coisas. Quando Daniel vai para a cova dos leões, parecia um ato bobo, ele só deixa de se prostrar diante de uma estátua de pedra. Mas ali ele mostrou a devoção que ele tinha ao Deus invisível. E quando ele vai para a cova, e quando ele é liberto daquela situação, ele não é liberto só porque ele era o melhor de todos. Deus liberta ele, porque Deus é o Deus do ontem, do hoje, do eternamente, está sempre atento àqueles que são devotos a andar com Ele e honrar o nome dEle. Sabe, tem um finalzinho no livro de Daniel, lá no final do livro, o livro de Daniel fecha com uma grande visão que Daniel tem. E esse trecho é o que acho que me chama mais atenção no livro de Daniel, porque Daniel descreve que ele tomba diante de uma experiência com Deus, a presença de Deus ali é tão forte, é tão poderosa, que ele não aguenta e ele cai no chão. E naquele momento, todo mundo que está com ele foge, e um anjo levanta ele e começa a conversar, e há uma frase nesse livro, que eu quero que você guarde, que é o anjo dizendo para Daniel: olha Daniel, desde o primeiro dia, que você começou a aplicar o seu coração, a conhecer mais de mim, e a orar, desde esse dia você tem sido ouvido. E o anjo diz para ele: eu estou aqui porque eu sou resposta das tuas orações. Sabe, eu gosto muito desse trecho, porque eu vejo em Daniel as nossas vidas nesse momento, nesse trecho. Porque um dia, o Espírito Santo bateu na nossa porta, acessou o nosso coração, e nós entendemos o que era o pecado, o juízo, a justiça. E desde esse primeiro dia, Deus está se empenhando em nos ouvir e atender aquilo que nós precisamos. Esse é o Deus que nós servimos. Sabe, essa frase do anjo para Daniel é linda, porque mostra que Deus nos acompanha em todos os momentos, e a Bíblia tem várias provas disso. No livro de Salmos diz que Deus nos enxergava desde que nós éramos uma massa informe. E depois a Bíblia diz, lá em outro trecho, que ainda que uma criança seja abandonada pelo seu pai ou pela sua mãe, Ele estará lá. Deus nos acompanha desde a massa informe até ser criança. Quando chega na juventude, a Bíblia diz que os nossos jovens seriam fortes. E aí vai seguindo, e nós vamos crescendo, e quando nós envelhecemos, Deus diz que nós também teríamos visões, mesmo os velhos. Deus está conosco em todos os dias da nossa vida. Nós só precisamos querer estar com Ele também todos os dias. É sobre isso que a devoção renovada fala, sobre as experiências que precisam se renovar. Sabe, irmãos, não dá para a gente viver só das mesmas experiências todos os dias, porque senão a gente vira um museu, e a gente não é um museu. Nós somos templo do Deus vivo. É para isso que nós vivemos, para renovar as nossas experiências. Amém? Nós precisamos entender que os sinais de Deus são para nos lembrar que Ele continua no controle da história. E assim vai ser para toda a eternidade. Amém?